E aí, galera, terceiro, como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja confiante. A autoconfiança nesse momento é tudo. Estejam estudando, estejam acompanhando nossas aulas e com certeza vocês vão adquirir aquele êxito gostoso no Enem. Tenham foco, porque eu tô aqui com vocês, eu tô aqui para tirar dúvidas e eu estou torcendo por todos vocês. Cada um de vocês é muito especial para mim e para todos os outros professores, tá certo? Então, foco, estudem, que tudo vai dar certo e terminar muito bem. Graças a Deus, essa sociedade, ela tem uma capacidade impressionante de se reinventar. Do jeito que eu me reinventei, vocês devem se reinventar também, tá certo? Principalmente como estudantes que têm acesso, estudantes que têm prerrogativas, né, ou seja, privilégios em relação a coisas turbulentas da sociedade. Então, aproveitem esses privilégios que vocês têm e aproveitem para estudar. Isso vai ser um grande diferencial na vida de vocês, tá certo? Tô morrendo de saudade, aquela saudade de sempre, né? Tô aqui falando palavras de motivações para vocês, é meio complicado, porque o bom mesmo é você estar ao vivo, abraçando, beijando, como não é possível por enquanto. Então, sintam-se abraçados, cada um de vocês aí, meu terceirão, viu? Então, carinho enorme. Então, tô com vocês, tirem dúvidas, estamos aqui para isso, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Então, hoje, excepcionalmente, vou corrigir as atividades da página 91 até a página 96, para que vocês fiquem tudo corretinho, tudo ok, e como também uma forma de revisão. Apesar de você já ter feito a minha avaliação, é importante fazer essa revisão, porque nós teremos também algumas atividades relacionadas. Aula passada, eu coloquei para vocês alguns vídeos e vocês debateram muito bem comigo. Estou gostando dessa metodologia de colocar alguns vídeos e ir automaticamente pelo Meet, porque vocês estão debatendo muito bem. É importante esse argumento. O argumento, eu já sempre bati isso com vocês, debati com vocês, que qualquer âmbito da sociedade você vai precisar ter argumentos. Então, argumentos numa redação, análise crítica, tudo isso é muito importante para o Enem de vocês. Então, eu vou ficar sempre nessa mesclagem, né? Colocar vídeos interessantes para vocês, para a gente dar uma dinamizada na nossa aula, correção de atividades, e sempre tá aparecendo da maneira mais diversa possível, tá certo? Espero que vocês estejam acompanhando. Grande parte tá muito atenta, tirando dúvidas. Então, tô gostando de ver o empenho do terceiro ano e eu confio plenamente em cada um de vocês, tá certo? Então, aí na página 91, nós vamos ter aí algumas atividades, tá certo? Que eu passei a aula passada, juntamente com aqueles... já debati, espero que vocês tenham feito aquele texto. Vocês sabem que eu sou a rainha dos textos, né? As produções, pequenas produções textuais, é comigo mesmo. Então, espero que vocês tenham feito esses textos. E esses textos nós vamos aproveitar para a nossa próxima aula também, que aparecerei no Meet. No caso, da próxima semana, nós vamos aparecer com vocês também para a gente debater essas produções textuais. Para quem não fez as atividades que estão lá na Classroom, então, vocês podem pegar agora e podem me enviar. Embora não tenha me enviado na data, eu ainda estou aceitando, beleza? Então, isso aí vai equivaler à nota já do segundo bimestre, ok? Então, fiquem atentos, não deixem de realizar as atividades, que vai dar tudo certo. Cheiro para vocês. Então aí, sem perder tempo, vamos aí para a página 91, né? Pegando o livro de vocês, abrindo aí a página 91, G5. 91, G5. É o módulo, no caso, já esqueci, já é o módulo 2. Né? Não é isso? É, exatamente. Então, pega aí, abre na página 91, que foi a atividade que eu passei para vocês a aula passada, ok? Então, vamos à primeira questão aí, para a gente dar aquela massa corrigida. Então, ó, a Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial, está centrada na articulação entre informática, robótica, biotecnologia e telecomunicações. Essa revolução contribuiu para o surgimento de uma nova divisão internacional. Aquela que nós já discutimos em sala, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que é justamente aquela hierarquia que nós já debatemos entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, nós vamos ter as alternativas, né? Primeira aí, proposição. Reafirmou os países da América Latina e da África na condição de principais exportadores de matérias-primas e compradores de tecnologias?
Obviamente também. Na Divisão Internacional do Trabalho, nós vamos ter uma criação na América Latina de condições principais produtos exportadores de matéria-prima bruta, ou seja, os países desenvolvidos ficam encarregados nessa Divisão Internacional do Trabalho de analisar essa matéria-prima bruta, e os países no caso, antes da Guerra Fria, que eram considerados primeiro mundo e atualmente são países desenvolvidos, nós vamos ter com atividades como, por exemplo, voltadas à industrialização, à comercialização dos produtos já de matéria-prima transformada. Então, nós vamos ter essa divisão internacional do trabalho entre a hierarquia dos países desenvolvidos, que são agroprodutores e também exportam muito produto interno bruto, e os países desenvolvidos que exportam bastante a questão da matéria-prima transformada. Então, a proposição letra A está correta. Então, a resolução nós vamos ter no desenvolvimento tecnológico, as economias principalmente subdesenvolvidas de países também emergentes, ficam com a questão de desenvolvimento do seu produto interno bruto baseado principalmente na exportação de matéria-prima bruta, ou seja, até o caso do Brasil, exportamos bastante matéria-prima bruta. Então, a primeira questão, letra A, vai marcando aí, vai corrigindo, letra A. Vamos aí, galera, para a segunda questão. Nós vamos ter aí a segunda questão, que é da FUVEST aí, ó. Portanto, essa resolução de questões vestibular nesse momento, viu, gente? É uma reta final que a gente vai ter que correr bastante atrás. Fica na dica, quem tiver dúvidas assim no conteúdo, a gente está seguindo o conteúdo, o cronograma do Enem. E vocês, obviamente, vocês podem acompanhar no meu canal, também aqui no meu canal, aulas também do ensino médio. Ou seja, para você dar aquela breve revisada em conteúdos que, caso vocês tenham dúvidas e que ainda nós não tenhamos trabalhado. Apesar que nós vamos ter um momento bacana de revisão do ensino médio. Só aguardar, a gente vai terminar só esses conteúdos para depois começar o processo de revisão dos anos passados. Beleza? Então vamos lá. Compare a região Nordeste e a costa Sudoeste dos Estados Unidos quanto a tipos de indústria e características de mão de obra empregada, fatores que influenciaram a localização industrial de cada uma das regiões. Nós vamos ter aí, então, a letra A, tipos de indústrias, no caso no Nordeste, na costa Sudoeste dos Estados Unidos, quanto, por exemplo, as características de mão de obra empregada. A mão de obra empregada, principalmente aí no que diz respeito ao Nordeste dos Estados Unidos e o Sudoeste dos Estados Unidos, é basicamente o que? A região industrial tradicional, que é chamado de Manufacturing Belt, que nós já comentamos a aula passada, que é o cinturão industrial, Manufacturing Belt. Então, a gente pode comentar nessa letra A que essa, no caso, essa região Nordeste dos Estados Unidos é a região mais industrializada do país. Nós vamos ter também, nessa perspectiva, o Sunbelt, que também é uma região bastante industrializada, onde fica, por exemplo, que a gente já falou, o Silicon Valley, né? O Vale do Silício, que fica na Califórnia. Então, biotecnologia, tecnologias de computadores associadas, nós vamos ter aí, nessa letra A, no caso. No Nordeste, nós vamos ter as áreas industriais, indústrias. Aí você pode colocar características do Manufacturing Belt. Manufacturing Belt e o Sunbelt. Aqui no caso, na West Coast, né? Instituto poliglota hoje. Na costa oeste e aí, no caso, no Nordeste dos Estados Unidos. Aqui nós vamos ter uma região do Nordeste dos Estados Unidos que é bastante desenvolvido economicamente, principalmente porque vai abrigar megalópolis, ou seja, grandes centros urbanos dos Estados Unidos, como, por exemplo, Chips, né, a grande megalópole estadunidense, que vai de Chicago a Pittsburgh. Nós vamos ter aí o Sunbelt, né? O Sunbelt, que é o cinturão do sol, que vai, no caso da Califórnia, total engajamento no ramo da tecnologia e principalmente no ramo de empresas voltadas ao emprego no caso, massificado de empresas voltadas ao ramo da computadores, robótica, de uma maneira geral, aí o Sunbelt, tá certo? Aí vocês podem dizer as características do Sunbelt e do Manufacturing Belt que vocês vão encontrar nos capítulos. Na letra B, nós vamos ter os fatores que influenciaram a localização industrial de cada região, principalmente o quê? Letra B. O
a região ser bastante industrializada. A questão da mão de obra imigrante, os imigrantes são um grande fator, né? Imigrantes. Outro fator bem importante nessa perspectiva, nós vamos ter também o mercado consumidor, urbanização, mercado consumidor. Urbanização. Vamos acompanhando aí. A urbanização também, que é super importante analisar. A questão de jazidas de carvão, mineral e ferro. Todos esses fatores fazem com que haja uma concentração industrial nessas áreas. Isso não só nos Estados Unidos, mas como em toda parte do mundo. Há uma questão de necessidade de mão de obra, a busca por matéria-prima muito mais facilitada, e isso vai fazer o quê? Significativamente que as indústrias comecem a ter o seu processo de concentração nessas regiões, tá certo? Nós vamos ter aí, então, e no sudoeste nós vamos ter a questão de emprego, principalmente de recursos minerais, hidrelétricos, principalmente a proximidade do Oceano Pacífico. Tudo isso, esses fatores locacionais também são super importantes para fazer essa análise de território dos Estados Unidos. Eles são bem organizados. A gente já estudou nessa questão da parte da agricultura dos Estados Unidos, os cinturões. E não só os cinturões agrícolas, mas a gente está falando dos cinturões industriais. Então, há uma localização estratégica dessas áreas, principalmente na questão de a busca por minerais naquelas regiões, tá certo? Nós vamos ter aí, então, essas duas respostas. Nós vamos ter a terceira questão aí também da FUVEST. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do sudoeste asiático, como a Coreia do Sul e Taiwan, e o adotado em países da América Latina como Argentina, Brasil e México, pode-se afirmar que, nos países do Sudeste Asiático, a participação do capital estrangeiro impediu o desenvolvimento da tecnologia local. Sabemos que isso já está errado, afinal de contas, isso aí foi um fator que contribuiu para o progresso do Sudeste Asiático, principalmente do que já estudamos sobre os tigres asiáticos. Se não lembra, volta aquela aula bacana que a gente deu aí sobre os tigres asiáticos, estuda sobre os tigres asiáticos, nós vimos que o progresso dos tigres asiáticos são justamente por quê? Porque a participação do capital estrangeiro foi permitida nos países do Sudeste Asiático. Então, a gente já elimina a questão letra A. Nos dois casos, não houve participação do Estado na criação de infraestrutura necessária para a industrialização. Pelo contrário, a Coreia do Sul foi o governo da Coreia do Sul foi um dos que mais investiu no que diz respeito à questão da participação do Estado para o quê? Criar autonomias para as empresas. E até propriamente a China também, o Estado é que interfere na economia, então não tinha como o Estado não interferir, por exemplo, nessas questões. Mas a gente está falando um pouquinho do Sudeste Asiático, né? Então, que são os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos tiveram a participação, sim, governamental. Letra C. Nos países do Sudeste Asiático, a Organização dos Trabalhadores em Sindicatos Livres, já começa errado aí, né? A Organização de Sindicatos não faz parte dessa perspectiva aí de desenvolvimento econômico, pelo contrário, isso é um inserimento principalmente ao neoliberalismo econômico, que também nós já debatemos bastante sobre esse questionamento sobre neoliberalismo. Nos dois casos, houve importante participação do capital japonês responsável pelo desenvolvimento tecnológico nessas regiões. Não, capital japonês investido. Japonês é conhecido como investir o próprio capital dentro do seu país. E o fator japonês é justamente produzir para exportar também para esses países consumidores. Há um acordo econômico, sim, mas não investir diretamente na economia do outro país. Então, essa proposição já está errada. Então, aqui sobrou, a letra E, é a questão correta. Então, no caso, questão 3, letra E. Vamos analisar. Nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou a exportação, ao passo que, nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno. Então, obviamente, que a gente está falando da América Latina, a questão objetivo do Sudeste Asiático, nós vamos ter a exportação e, obviamente,
os países latino-americanos objetivou a questão da produção para o mercado interno, isso com a perspectiva de novos mercados, pelo aumento da população. Então, letra E. Seguimos aí o fluxo. Então, ó, primeiro A, já anotaram essas questões aqui? Vou apagar. E terceira, letra E. Vamos aí para a página 92, tá certo? Vamos corrigindo as atividades. Na página 92, nós vamos ter aí uma questão do Paraná, né? Ainda que a indústria seja a forma através da qual a sociedade apropria-se da natureza e transforma a industrialização em um processo mais amplo, que marca a chamada idade contemporânea e que se caracteriza pelo predomínio das atividades industriais sobre as outras atividades econômicas. Dado o caráter urbano da produção industrial, produção essa totalmente diferenciada das atividades produtivas que se desenvolvem da forma extensiva no campo, como a agricultura e pecuária, as cidades se tornam sua base territorial, já que nelas concentra capital e força de trabalho. Nós vamos ter aí, ó, com base no texto, assinala a alternativa correta. Vamos lá? A industrialização é um processo que ocorre somente em grandes cidades, pelo amor de Deus, essa é questão primária. Obviamente que a urbanização está acontecendo não só em grandes cidades, mas também em cidades interior. É um exemplo, por exemplo, de Campina Grande, cidade de médio porte, mas que tem um amplo desenvolvimento urbano e industrial nos últimos anos, né? Desde o século XIX a gente já tem uma importância nessa rota comercial. Nós hoje em dia somos uma cidade, em sua maioria, urbanizada. Então, não está correta. Letra B. A base territorial da produção industrial são as cidades, pois nelas se concentra o capital e a força de trabalho. Obviamente, na produção industrial é uma questão muito retórica e bem simples, né? Na produção industrial que se concentra o capital e a força de trabalho e, obviamente, a questão da urbanização. Então, a correta é a letra B, na página 92 aí, na atividade 2 aí, nessa segunda parte aí, nós vamos ter a correta letra B. Aqui, 92, primeira, letra B. Vamos aí para a segunda questão. Da Universidade Federal do Espírito Santo. O modelo industrial centrado na indústria, petroquímicas e automobilísticas, que predominou durante todo o século XX, vem perdendo terreno para novos setores, como o da informática, o da robótica, da biotecnologia e outros, caracterizando a passagem da segunda para a terceira revolução industrial. Assinale a informação que não corresponde a esse processo. Nós vamos ter aí, ó. A licença norte-americana foi quebrada. Europa Ocidental e Japão distinguiam a hegemonia mundial em condições de igualdade com os Estados Unidos. O mundo está cada vez mais integrado. Com o avanço técnico, científico e informacional, mais crescem também as desigualdades socioeconômicas internacionais. Nós já viemos debatendo muito essas questões das desigualdades ocasionadas pelo fator globalização no pós-Guerra Fria, que foi onde eclodiu a questão do neoliberalismo e também dos blocos econômicos. Então, essa daí está correta. As duas proposições estão corretas até agora. C. A formação profissional em cursos técnicos de nível médio continua a ser essencial para novos profissionais, tendo em vista o avanço e a maior utilização da ciência e da tecnologia. Óbvio que não só cursos técnicos, mas também nível superior, que é o que vocês almejam, seus ferinhas. O nível superior é muito almejado, principalmente por a universidade ser uma das que criou tecnologias que são adaptáveis à industrialização. É o caso, por exemplo, das principais universidades ali da costa oeste dos Estados Unidos. Universidades de Stanford, que cria bastante tecnologia para o Vale do Silício. As universidades, elas são grandes criadores de tecnologia. A gente já debateu bastante em nossas aulas. Então, a letra C, a segunda questão é a letra C. As universidades são importantíssimas, não desmerecendo o ensino técnico, obviamente é importante, mas a questão do ensino superior vai dar o quê? Uma acentuação no que diz respeito ao fator tecnologia. Nós vamos expandir a tecnologia, principalmente
com a área da educação. A educação é de suma importância para a evolução do técnico, científico e informacional de cada país, tá certo? Nós vamos ter aí na página 93, dá um pulo aí na página 93, aí nós vamos ter, entre as tecnologias de ponta, o setor de informática e automação industrial é hoje o centro das atenções e dos investimentos, por se tratar de um campo que vai influenciar todo o processo produtivo, provocando profundas transformações em praticamente todos os campos de atividade econômica. No campo da informática, a robotização dos processos industriais tem provocado mudanças. Mencione 3 vantagens obtidas pelas empresas com a utilização de robôs. Obviamente, com a produtividade dos robôs, aí na terceira questão, nós vamos ter produtividade. Podemos citar produtividade. Obviamente, aquela substituição do ser humano por máquinas, questão social, ela é óbvia, né? Nós vamos ter o desemprego, que nós chamamos de desemprego estrutural, que é ocasionado pela substituição do ser humano por máquinas, mas tendo uma visão capitalista e industrial, nós vamos ter a produtividade, a produção em massa, podemos citar também, a qualidade do produto também indiscutível. Obviamente, são feitos com mais técnicas, né? A qualidade do produto, qualidade. E, obviamente, redução de gastos e redução de custos. Pronto. 3 proposições importantíssimas nessa perspectiva estudada, tá certo? Letra B, né? E a letra A, nós vamos ter aí a letra B. Na letra B, o que se refere à expressão reserva de mercado? São a proibição de indústrias estrangeiras de comercializar os seus produtos no Brasil. Então, nós vamos colocar reserva de mercado, é a proibição de indústrias estrangeiras de comercializar livremente os produtos do Brasil. Isso porque o Brasil precisava produzir internamente, né? A gente não ia ficar sempre com a industrialização, apesar de ter muita matéria-prima, com a indústria totalmente dependente dos outros países, como aconteceu no passado. Isso aconteceu de 1970 até 1980. Já nos anos 90, o que aconteceu nos anos 90? Aqui nós estamos falando do período de ditadura militar, né? Que vai se expandir até nos anos de 84 por aí. Mas, no Brasil, nesse período aí, nós vamos ter que as empresas estrangeiras eram, no caso, proibidas de comercializar livremente seus produtos no nosso país. Claro que nunca aconteceu totalmente, né? Mas nos anos 90 houve um inserimento cada dia maior de empresas transnacionais na nossa economia. Os produtos no Brasil. Pode colocar aí a questão dos anos, 1970 até 80. Pronto. Quarta questão. Aí, para quem quiser copiar, deve copiar, tá certo? Considerando a crise, vou aparecer aqui. Então, considerando a crise do trabalho industrial nesse início de século e observando o gráfico, podemos afirmar que, aí tem um gráfico aí, que vocês vão observar na página 93, do custo e da hora de trabalho das indústrias em dólares, tá certo? Primeira proposição. Os países europeus ocidentais vêm enfrentando taxas expressivas de desemprego devido aos altos custos relativos da produção industrial no continente. Essa já está correta. Vamos marcando aí.
Porque os países europeus vêm enfrentando taxas expressivas de desemprego. Nem, você pode imaginar assim, a Europa, o povo lá vive bem, tem os melhores assim, países com índice de desenvolvimento humano elevado, mas nem sempre todos os países enfrentam essa questão econômica tão boa, né? Tem países como a Croácia, como também, no caso, os países do leste europeu, de uma maneira geral, que enfrentam várias dificuldades econômicas e também baixos salários. Segunda proposição, os empresários europeus desejaram as transnacionalizações da indústria tradicional que empregam muita mão de obra, como a têxtil e as alimentícias, para ampliar a mais-valia. Terceira, aí no caso isso aí já está correta também, porque os empresários europeus, nós vamos ter indústrias tradicionais, também com mão de obra, indústrias têxteis, alimentícias, e para ampliar a mais-valia, obviamente, são países que sempre integram a mais-valia dentro do seu processo produtivo do capitalismo. Nós vamos ter aí a proposição 3, as crises de desemprego na Europa não são mais graves devido à manutenção da seguridade social conquistada ao longo do século XX. Então, obviamente, nós vamos ter aí também, está correta. O desemprego na Europa está sendo também uma questão grave justamente por ser estrutural e conjuntural. O desemprego estrutural, eu já falei para vocês anteriormente, causado pela substituição do ser humano por máquinas, e o desemprego conjuntural nós vamos ter pelas questões também de, como é que eu posso dizer, como aconteceu no ano 2008, em Portugal e na Grécia, nós vamos ter pelo fator de crises econômicas, então ocasiona o desemprego, né? Então, a quarta questão aí, nós vamos ter a adesão dos países do antigo leste europeu à União Europeia. Já está incorreta. Os países do leste europeu, alguns deles se anexaram à União Europeia, como Estônia, e foi recente, né? Estônia, Letônia e Lituânia anexaram-se ao grupo da União Europeia. E a Croácia, obviamente, que era do leste europeu. Já, por exemplo, grande parte dos países do leste europeu se anexaram-se ao bloco econômico da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, a qual a Rússia é o principal líder, tá certo? Então, a quarta questão, vocês vão marcar a letra B. Quarta questão, letra B. Quinta questão, nós vamos ter sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos, é correto afirmar que o Nordeste apresentou um sensível declínio no setor industrial e está em franca decadência econômica. Então, o Nordeste dos Estados Unidos, nós sabemos que é a área mais desenvolvida economicamente dos Estados Unidos. Então, já está incorreta. A região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria. Não. Nas planícies centrais nós vamos ter grandes plantações de grãos, como milho, trigo, cevada e centeio nas planícies centrais, as praías dos Estados Unidos. Questão, no caso 5, letra C. As regiões sul e oeste dos Estados Unidos formam o Sunbelt, cinturão do sol. Já está correto, Sunbelt fica na costa oeste, West Coast, tá certo? Então, questão 5, nós vamos ter letra C como a correta. 6. A indústria moderna surgiu no século 18 e 19, com o advento da máquina e da energia mecânica. Considerando a indústria, nesse período, marque V e F nas alternativas a seguir. Caracteriza-se pelo sistema de fábricas que reunia em um único local os trabalhadores, as máquinas e as matérias-primas. Verdadeiro. Primeira proposição, verdadeira. Segunda proposição, os custos pela transferência de local eram extremamente elevados em função do pequeno desenvolvimento da tecnologia dos transportes, limitados às opções de localização industrial. Obviamente, verdadeiro. A terceira proposição. São elementos das economias de aglomeração geradas pelas atividades industriais modernas na região do Reno e Ruhr, que são os principais rios da Alemanha, e a Bacia de Londres. Correto também importantes rios de navegações do regime fluvial dentro da Europa, fluxos de comércio, de maneira geral. Questão 7. Observe o gráfico aí, que é da participação mundial no que diz respeito à produção no ano de 95. Esse gráfico aí da página 93. Aí passa para a página 94. Identifique os setores em que cada produção da Comunidade Econômica Europeia, a CEE,
destacam-se a relação dos Estados Unidos com o Japão. Descreva a evolução dos índices de produção industrial da Comunidade Econômica Europeia, do CEE, no período considerado, 95, né? Destacaram, no caso, no ano de 95, aí, obviamente, os setores do aço, automóveis, e cimento. Obviamente, aí nós vamos ter também outros também citados, mas aço, automóveis e cimento que vocês deverão analisar nessa questão letra A. Na letra B, justifica o melhor desempenho do Japão no gráfico representado dos anos 80. Índice de evolução da produção industrial de 80 até, no caso, 100. Então, aí nós vamos ter, a partir de 80, a indústria japonesa já ganhou alto índice de produtividade. Houve uma produção, um alto fator produtivo, alta produtividade, ou elevada produtividade. Nos anos 80. E o que é que exigia desses anos 80? Principalmente, a exigência foi justamente de longas jornadas de trabalhos. Vírgula, com longas jornadas trabalhistas. Beleza? E essas atividades complementares, eu sei que vocês têm as respostas aí, ó. Então, vamos lá, mas eu vou dar o gabarito para vocês, obviamente. Complementares, para vocês nem estarem trabalho. As atividades complementares, nós vamos ter aí o gabarito, mas não custa nada a gente dar uma replicada nesse gabarito das complementares. Nós vamos ter o gabarito das complementares, aí a primeira questão, ter aí na G5, né? Efeitos da adoção de um modelo orientado para a atração e de investimentos produtivos transnacionais, abandono do modelo de substituição de importações, necessidade de acomodação nas diferentes estruturas produtivas dos países integrantes, interferência nas atividades industriais regionalizadas. E a letra B, isso ocorre porque o Brasil apresenta uma economia mais diversificada na base industrial sólida, que é aqui, né, na proposição letra B, a razão da existência dos fluxos comerciais intensos dos países membros com o Brasil. Isso aí, no caso, com relação ao Mercosul, que é o mercado comum do Sul, bloco do Brasil, em relação ao continente da América do Sul, que nós também já estudamos. Então, fique ligado. Inclusive, quem quiser assistir uma aula sobre blocos econômicos, tem aí na minha playlist. Então, vai lá, corre e estuda os blocos econômicos. Não custa nada esse tempinho você dedicar aos estudos de outra área, né? No caso que não foi tanto abordada ao longo das nossas aulas agora. Mas, obviamente, nas revisões nós vamos fazer isso. Mas você já pode correr lá no meu vídeo e dar uma analisada, tá certo? E na questão 2 aí, vocês vão ter o gabarito da questão 2, a letra C, certo? Letra C. Questão 3, letra B. Questão 4, letra C. Questão 5, nós vamos ter o sistema fordista, que obviamente vocês conhecem bastante, né? E a questão dos pós-fordismo, né? No caso, no que diz respeito ao toyotismo. E vocês vão dar as características do fordismo de uma maneira geral. A sexta questão, a letra C. A sétima, as mudanças ocorridas acontecem no desenvolvimento e estabelecimento de indústrias. Então, vocês vão encontrar também ao longo do módulo. Essas são as questões abertas. A 8, a letra D. A 9, a letra E. A 10, a letra A. E a 11 também é uma questão aberta, que nós vamos ter justamente os fatores de localidade das indústrias, mercado consumidor, aquela que você pode debater também, fortalecimento das fontes de energia, isenção de impostos de uma maneira geral. E a questão 12, a letra C. Bom, galera, ficamos por aqui por hoje, tá certo? Estudem bastante.
E na próxima aula a gente tem aquele encontro gostoso, ao vivo, que vocês tanto gostam, que eu vou também botar uma questãozinha para vocês refletirem e debatermos as nossas próximas aulas, tá certo? Vou colocar um textozinho básico para vocês, pra gente conversar, ter aquela dinamicidade de falar. Quero que vocês falem também, viu? Participar é importante a minha aula, principalmente quando é pelo Meet, tá certo? Então, um cheiro, tô com saudade de vocês e fui! Então, próxima semana tem Rádio Bruna sim, viu, galera? Tem Rádio Bruna. Fique ligado.